Quando tinha 22 anos de idade, a carioca Mônica de Menezes Campos se tornou a primeira diplomata negra brasileira. O feito aconteceu em 1980, no final da ditadura militar, e é marcante no contexto de uma carreira historicamente restrita a homens brancos de elite. Mônica se tornou referência para outras mulheres negras que seguem ou querem seguir a carreira diplomática. Atenção, atenção! Está passando. Oi, eu sou a Beatriz de Oliveira, repórter do Nós, e esse é o quadro Vizinha, Você tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada entre pagar as contas e sobreviver ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar uma ideia sobre as principais reportagens que estão rolando no nosso site para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. A matéria que a gente vai comentar hoje foi publicada em junho de 2024 e resgata a trajetória da primeira mulher negra a alcançar o cargo de diplomata no país. Parte da trajetória de Mônica de Menezes é contada no artigo Seria o fim do preconceito? A ditadura militar, o Itamaraty e a primeira diplomata negra do Brasil. Esse artigo foi escrito pelos historiadores Ivan Andrew Campos Axton e Camila Silva. O Ivan é sobrinho de Mônica, mas não chegou a conhecê-la, já que nasceu 2 anos depois do falecimento da diplomata. Apesar disso, ela foi uma figura presente na vida de Ivan. Ele nos contou que tem várias lembranças de sua mãe Márcia e de sua avó Nilza, contando para ele sobre a tia Mônica. E mostravam recortes de jornal que estão guardados até hoje, e contavam como minha tia era inteligente e dedicada. Consideramos isso motivo de orgulho na família. Certa vez, Ivan pesquisou o nome da tia na internet e se espantou por encontrar poucas publicações sobre ela. Por considerar que a trajetória dela deveria ter mais notoriedade, resolveu escrever um artigo e convidou sua professora, a doutora Camila Silva. Então, vamos a algumas informações que sabemos sobre a vida da diplomata. Mônica nasceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1957. Filha de um sargento do Exército Brasileiro e de uma corretora de imóveis, era a mais velha de 3 irmãs. Durante a infância e adolescência, frequentou escolas públicas da capital carioca. Em razão do trabalho do pai, a família se mudou para Brasília em 1972. Lá, Mônica concluiu o 2º grau e, na época, foi aconselhada por uma oficial da chancelaria a não tentar a carreira diplomática, devido à sua cor. Dedicada aos estudos, conseguiu bolsas em escolas de idiomas, aprendendo inglês, francês e espanhol. Em 1976, foi aprovada para cursar letras na Universidade de Brasília, e no mesmo ano, deu à luz a sua primeira filha, a Maria Carolina. 2 anos depois, contrariando o conselho que ouvira anos antes, participou de um curso preparatório para prestar o exame do Curso de Preparação à Carreira Diplomática. Esse curso era direcionado a candidatos negros que tivessem condições de aprovação no exame e foi solicitado pela direção do Instituto Rio Branco, a Escola Diplomática do Brasil. Mônica passou no exame, realizou o curso e, em 2 de setembro de 1980, foi nomeada 3ª secretária, se tornando a primeira diplomata negra do país. A sua entrada nessa carreira repercutiu na imprensa, gerando notas em veículos como o Jornal do Brasil, o Globo e Correio Brasiliense. Tal repercussão era de interesse do governo. Na época, a imagem de Mônica como diplomata foi usada pela ditadura militar brasileira para reforçar uma suposta democracia racial. Também serviu para contestar críticas ao governo, já que a imprensa publicava que o processo seletivo para a carreira era discriminatório
e o intelectual Abdias do Nascimento argumentava que o Itamaraty era racista. Havia ainda outro objetivo: o estreitamento das relações diplomáticas com a África. Sobre isso, Ivan Axton explica que a ditadura se apropriou do ingresso de Mônica na diplomacia, convocando jornalistas para noticiar que o fato de uma negra ter sido aprovada num concurso era prova de que a seleção não era elitizada e que o Brasil não tinha preconceito contra negros. Mônica, com efeito, foi a exceção que comprova a regra. Logo depois de se formar, Mônica passou a exercer a função de assistente do chefe na divisão de passaporte. Já em 1982, foi para a divisão de privilégios e imunidade. No mesmo ano, se casou com Stephanie de Veyrac, mudando o nome para Mônica de Veyrac. Ao longo de sua carreira, também ocupou a função de vice-cônsul no consulado brasileiro em Zurique, na Suíça. Já em janeiro de 1985, faleceu na Costa Rica em decorrência de um aneurisma cerebral, aos 28 anos de idade. Apenas o veículo Correio Brasiliense deu destaque ao falecimento. De acordo com o jornal, alguns amigos da diplomata afirmaram que ela sofrera racismo por parte de seu superior em Zurique, que a tratava como uma serviçal. O historiador Ivan destaca que histórias como a de Mônica não devem cair no esquecimento, porque existe um apagamento de pessoas negras e de mulheres na tradição historiográfica brasileira, o que felizmente está mudando, e porque é importante que se saiba que diversas instituições do Estado brasileiro foram construídas com base na exclusão de boa parte da população. Por isso, é essencial que se adotem políticas de ação afirmativa, de modo a diminuir as injustiças historicamente impostas contra esses grupos. Apesar de avanços, a carreira diplomática ainda é majoritariamente branca. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, revelou que em 2020, 11,7% desses profissionais se declaravam negros, enquanto 58,2% diziam ser brancos. Os outros 28,2% não informaram a classificação racial. Diante desse cenário, mulheres negras que estão na carreira diplomática se inspiram em Mônica de Menezes. É o caso da soteropolitana Rafaela Seixas, que entrou na carreira diplomática aos 29 anos de idade. Ela é criadora e coordenadora do coletivo Mônica de Menezes Campos, que orienta gratuitamente mulheres e homens negros que queiram entrar para essa carreira. Ela explica que a diplomacia serve para informar, representar e negociar na relação com o exterior, sendo esses os principais jargões da profissão. Negociamos acordos nas mais diversas áreas, como direitos humanos, comércio, agricultura e economia. Para além disso, a diplomacia é um reflexo do que se planeja internamente para projetar a imagem do Brasil lá fora. Há também a área consular, que dá assistência a brasileiros que estão no exterior. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. As jovens negras são as mais afetadas pelo desemprego, concentrando-se nos postos de trabalho mais precarizados e de menor remuneração. É o que revela o estudo Juventudes Negras, feito pelo Em Movimento em parceria com a Perifa Connection, o Neafro Brasil e com a consultoria técnica de Sankofa Consultoria em Equidade. Entre outras coisas, a pesquisa aponta que jovens brancas são mais que o dobro de mulheres negras nos trabalhos de escritórios. Já no trabalho doméstico, as jovens negras configuram a maioria, somando 73,9% na faixa etária dos 16 aos 29 anos. No dia 18 de julho, o veículo jornalístico Sumaoma revelou o caso de uma indígena cocama de 29 anos, identificada como K,
que após ser presa em 2022 foi colocada em uma cela masculina em Santo Antônio do Içá, no Amazonas. Ela acusa agentes do estado de tê-la estuprado repetidas vezes, durante mais de 9 meses, enquanto amamentava seu bebê recém-nascido. O caso gerou repercussão nacional e expõe uma prática recorrente no sistema prisional brasileiro: a violência praticada por quem deveria proteger, além do encarceramento de pessoas vulnerabilizadas em espaços masculinos, onde ficam sob alto risco de violência sexual e outras formas de abuso. Isso acontece apesar da Lei de Execução Penal determinar que as mulheres devem cumprir pena em presídios próprios, separadas dos homens. Ao unir desenhos e textos de forma harmônica e criativa, as histórias em quadrinhos se tornam espaços que permitem tratar desde temas cotidianos e cômicos até assuntos mais profundos e reflexivos. Como forma de incentivar a leitura de HQs, reunimos indicações de 5 quadrinistas negras. Confere lá no nosso site. Essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram, @NosMulheresDaPeriferia, e no site vocês encontram mais conteúdos sobre o episódio de hoje. Também linkamos aqui na descrição do episódio textos que podem te ajudar a refletir sobre o tema. Até mais, vizinhas! O roteiro, narração e edição desse episódio são meus, Beatriz de Oliveira.